Tá, vamos ver. Explicando todos os golpes do Brasil em 12 minutos. Primeiramente, Novos Clássicos é um canal insano. Já assisti um vídeo ou outro deles. Segundamente, deixa eu ver. Ó, esse golpe da maioridade eu lembro muito vagamente. Proclamação da República, a pior coisa que aconteceu com o Brasil. Tenentismo. Revolução de 30. Não gosto do Vargas. Eu não gosto muito do Vargas. Revolução Constitucionalista. Cara, se isso daqui acontecesse, o Brasil seria outra coisa. Eu não sei o que ele seria, mas ele seria outra coisa. Intentona comunista, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Estado Novo foi onde o Brasil ele começou a ter crises. Foi o caminho para o Brasil ter crises econômicas muito mais derradeiras que foram confirmadas pelo JK ali, né? JK pegou e bateu o último martelo aí em todas as crises que a gente poderia ter. As estatais do Estado Novo aqui, elas foram juntos, né? Levante integralista, não faço ideia. Deposição do Getúlio, não sei o que foi essa parte. Golpe legalista do Lott, não sei o que é. Golpe militar, puta que pariu, velho. Ai. Período horrível do Brasil. Guerrilha Araguaia, eu não sei. Impeachment do Collor, um golpe. Impeachment da Dilma, foi um golpe. Tentativa de golpe do Bolsonaro, ridícula. Essa última aqui é ridícula. Ai, cara. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que ele vai explicar. Golpe da maioridade. Foi em 1840, para encerrar a regência e finalmente Tá alto pra caramba. coroar o Dom Pedro II como imperador. Desde 1831, o Brasil estava um caos. O Dom Pedro I fugiu para Portugal, o segundo era uma criança, não estava claro como o país deveria ser governado e revoltas começaram a surgir pelo Brasil todo, ameaçando a união territorial. Oh, isso daqui era um estado só? Grão-Pará era um único estado, Mato Grosso era um único estado, Goiás era gigantesco, São Paulo e Paraná eram um só? Cara, que sonho, mano. Só faltava o Nordeste estar unido. Cara, imagina se o Brasil ele tivesse poucos estados, mano. Puta, seria muito louco, né? Você ter um país gigantesco desse com, sei lá, 10 estados. Nossa. Seria interessante. Nenhum ministro tinha legitimidade suficiente para decidir o rumo do país, e o caos só estava piorando. Até que um grupo do Partido Liberal teve a brilhante ideia. E se ignorarmos a Constituição, que diz que o herdeiro só assume com 18 anos... Daí tu tava no mesmo estado do Yuri? Pois é, mano. Ô, isso daqui não é o movimento lá que você mostrou pra nós? Do separatismo do Sul? Aí, ó. O Sul é meu país. Bora. Agreguem São Paulo nesse movimento? Nesse movimento separatista aí? Leva São Paulo junto, cara. A gente vai. São Paulo vai junto. A gente vira um país de 4 estados super tranquilo, mano. Sem problema nenhum, mano. Porra. É só o que a gente precisa. É só o que precisa. É só o que precisa esse movimento. Em algumas coisas eu concordo, outras não. É, cara, assim, se rolasse esse movimento separatista, ia ter uma baita de uma guerra civil. Ia ser uma guerra sanguinária. Entre Sul, talvez Sudeste ajudasse, parte do Centro-Oeste também. Mas, puta, ia ser um negócio terrível, mano. Teve a brilhante ideia. E se ignorarmos a Constituição, que diz que o herdeiro só assume com 18 anos, e declaramos o Dom Pedro II maior de idade com 14. Como... Ai, cara. Considerar o cara maior de idade com 14 anos. E hoje em dia a gente não tem... A gente tem adultos que... Qual que é a idade mesmo? Chega com 25 anos ainda é meio adolescente, tá ligado? Não teve maturidade pra se tornar um adolescente. Salve, salve, Lana. Salve, salve. Tá me ouvindo de boa? Vou aumentar aqui. Não, mas calma aí que eu tô vendo em qual microfone tá saindo isso. Peraí. Tá. O Suiri evolui muito. Tá no microfone certo, então vai ter que aumentar aí. Ah, eu tava aumentando aqui. Pra mim, o meu volume tá de boa. Eu tava aumentando pra live pra ficar compatível com a minha voz, tá ligado? Boa, boa.
Então, Deixa eu Lana, entrar na live aqui. Ah, beleza. Estamos assistindo um vídeo do Novos Clássicos explicando todos os golpes do Brasil em 12 minutos e você chegou no primeiro golpe. O golpe da caralho, eu cheguei maioridade. na hora certa, então. Chegou na hora certa, chegou na hora certa. Deixa eu Daqui só abrir a tua ao... Twitch aqui no PC da empresa, eu vou ter que abrir em guia anônima. Aí eu consigo ver o pessoal. Beleza, beleza. Então, Tokido, realmente, o Sul ele iria evoluir muito se tivesse um movimento separatista que dividisse o Sul, mais São Paulo, porque eu quero ir junto, do resto do Brasil, tá ligado? Mas será? Eu tenho um pessoal que discorda dessa fala. Assim, Eu não o... sei discordar, tá? Eu só conheço um pessoal que discorda. Eu não sei discordar. A questão que o Sul ele poderia avançar, eu acho que ela é real, porque os estados mais ricos do Brasil, eles estão localizados no Sul e Sudeste. Pode ter problema em relação, talvez, à agricultura, porque a agricultura no Centro-Oeste ela é muito forte. Mas eu acho que, no geral, a gente desenvolveria como sei lá, Singapura, saca? Seria um bom desenvolvimento. E tem esse ponto também. A maior parte do dinheiro que os estados eles acumulam imposto, mandam para Brasília, depois Brasília redistribui conforme eles acham necessário para poder equilibrar os estados do Brasil e tentar fazer eles ficarem no mesmo nível, né? Atualmente não, né? Isso foi em 2022. A cada R$1 que São Paulo mandava, recebia 10 centavos. Então, a gente teria autonomia do imposto, né? Tipo, tudo que fosse arrecadado ficaria aqui nos estados. Poderia melhorar ali para você poder melhorar num geral ali para a população, sabe? Investimento mais em coisa pública. Entendi. Rio Grande do Sul é o maior Mas eu acho que produtor a de arroz? gente. Eu Pode acho que a falar. gente funcionaria, talvez, não chegar no momento drástico de realmente transformar um país, mas fazer como a questão dos Estados Unidos, né? Que são 3 estados, não são? Acho que não. Que Acho que... tinha. Não, não é que são, mas que não. Na Ah, história dos Estados Unidos eles não eram divididos em alguns estados. E aí eram. se uniram. Eu acho que. Não desse jeito, mas. Eu acho que funcionaria melhor dessa forma, sabe? Tipo, ainda ter um representante universal ali do que seria o país, mas ter uma divisão. Ter um poder maior entre a divisão de regiões. Eu sou a favor da Uma coisa Confederação do assim. Brasil. Que os estados eles teriam É. autonomia para poder definir, tipo, como que vai ser a forma de governo? Vai ser monarquia ou vai ser democracia? Como que vai ser a nossa política Isso. externa? Como vão Mas ser nossos impostos? responderia a um único. Responderia, Isso. tipo, isso. Só que não tem como isso acontecer, porque se porventura uma região melhor se desenvolver, ela vai querer guerrear pra ter mais coisa. É brasileiro, Ah, gente. Conhecemos brasileiro. a gente bota fé que talvez dê certo. A mãe parece que tá num hospício, o áudio tá meio ruim. Não sabemos onde Lana está, velho. Eu tô Não no sabemos. hospício, eu me internei, eu me Ai, internei no GOG, tá ligado? E vou aqui produzir uma obra de milhões. boa. Faz o dia estrelado. Peraí, será que eu tô no grupo errado? Ó, deixa eu ver se melhor. Alô? Melhorou? Cara, eu acho que piorou. Piorou? Piorou, ficou mais afastado. E agora? Agora tá melhor, tá melhor. Voltou. Voltou pra aquele e esse daí é melhor. Mas eu acho que é só questão de costume, tá? Porque antes a sua voz ela era mais próxima e agora ela parece que é um pouco distante com... Mas não tá ruim, tá ligado? Dá pra entender o que você fala. Ah, boa. Fechou, bora dar continuidade aqui ao vídeo. No brinde, ainda depomos o regente conservador. Eles tentaram passar uma lei para isso, mas não conseguiram. Declararam ilegalmente que Dom Pedro estava no poder e todo mundo teve que aceitar. Proclamação da República. Dom Pedro II. Proclamação da República, cara. Ah, tudo de errado começou aqui, tá? Tudo de errado no Brasil começou aqui. Não necessariamente, mas eu gosto de falar que sim, generalizar aqui. Assumiu com um golpe, caiu com um golpe também.
O exército estava com a moral alta, depois de vencer a Guerra do Paraguai, e o governo imperial estava com a moral baixíssima, depois de abolir a escravidão e brigar com a Igreja Católica. Então, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro decide dar um golpe que inicialmente era só para depor o primeiro-ministro. Mas depois de receber a notícia falsa que Dom Pedro II ia colocar o amante da mulher que ele queria como primeiro-ministro, Deodoro depõe o imperador também e proclama a república. Esse aqui é muito bom, mano. O Deodoro só se tornou presidente porque o cara que poderia se tornar presidente roubou a mina dele do passado. E ele, com dor no coração, decidiu: eu não vou deixar esse cara subir, eu que vou pra lá. Ele tava praticamente moribundo. Ele tava quase indo de F, tá ligado? Mas ele conseguiu todo o vigor necessário pra ser o presidente, para não deixar outro cara ficar na presidência. O que um homem corno não faz? Eu acho que ele não foi nem corno. Que não chegou a ter nada com a mina. Foi só perdeu, tá ligado? Só não conquistou ela, né? Não conseguiu mandar as cartinhas, não foi romântico. Não agradou o coração da morena. Gente, tá vendo? O que um homem não consegue fazer sem o romance? Não tenham namorados. Não casem, cara. Sejam presidente da república. Deem um golpe de estado. Ele era casado quando ele se tornou presidente. Com outra mulher. Tá. Oxi. Mas o coração partido, a raiva que ele sentia pra aquele homem ainda combinava em seu coração. Entendi. Ele era muito amargurado. É na hora da raiva. É. Muito amargurado, faz sentido. E depois ele tenta dar outro golpe para virar um ditador. Isso não cola e seu vice Floriano assume. Não convoca eleições como deveria. Por sinal, se não me engano foi Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. Faz sentido, porque na real é Florianópolis, né? A cidade de Floriano. Que aí a gente coloca... Nossa! Caralho! Caralho, hein? Foi sob o mandato dele que quase que o Império do Brasil retornou. Mas não deu. A Marinha perdeu. Sobre. Governa como um ditador por 3 anos. Mais um golpe. Golpes tenentistas. Com o tempo, os mesmos militares que proclamaram a República foram perdendo espaço na política, o que gerou um mal-estar. Quando os esquemas da República Velha começaram a ficar óbvios e o país começou a decair, os militares mais jovens tiveram uma ideia. Vamos pegar em armas, destruir a oligarquia cafeeira e fazer do Brasil uma verdadeira democracia. Eles queriam voto secreto, federalismo, reformas contra a corrupção e o reestabelecimento do equilíbrio entre os 3 poderes. A teoria é tão bonita, né? A teoria é muito bonita e tá muito tendo... Bonita pra ver se quica. Salve, Andrew! Como é que você tá, meu bom? Ela é bem bonita, essa teoria, e só que não deu muito certo o tenentismo, porque, né, quando você chega no poder você se corrompe. E hoje tá se formando a teoria do tecnotenentismo, que ele tem o mesmo princípio do tenentismo no sentido de acabar com as oligarquias, porque o Brasil não tá evoluindo, só que com as ideias de tentar expandir a tecnologia no Brasil para melhorá-lo. Que nem em Recife tem um polo que é tipo o Vale do Silício, só que brasileiro, né? Onde as empresas vão lá, elas têm incentivos fiscais para poder criar startups, para seja lá qual for a tecnologia que eles desejam criar. E tem algumas regiões do Nordeste, e acho que da região Norte também, que eles melhoraram o agro de uma forma tão positiva que hoje eles conseguem produzir muitos alimentos e que antes, né, por ali ser a região do Cerrado, eles não conseguiam. Então, esses avanços da tecnologia, se eles forem expandidos com muito mais incentivos e desenvolvimento, pode acabar com as elites atuais para melhorar economias locais, que nem está acontecendo em Recife, com esse polo de tecnologia, e aí ter uma revolução com os princípios do tenentismo, e seria o tecnotenentismo. Só se corrompe quem vai no poder, quem é fraco. Exatamente. É que eu não lembro quem que falou isso, mas o mal só vence quando o bem não faz nada, tá ligado? Essa é boa, hein? Essa foi boa.
Acabei de jantar? Boa, Andrew. E eu sei fazer outras coisas além de jogar LOL, tipo fazer react de vídeo de história e ficar dando pitaco. Eu só comi uma vez hoje. Correto, que tem que comer mais, irmão. O Teus é inteligente? Por que você tá assustado por eu ser inteligente? Que isso, Matheus? Que o povo da tua live do TikTok acha que você é, mano? Um cara que fica subindo uma rampa de GTA. Boa. Bora. As tentativas de golpe, corrupção e o reestabelecimento do equilíbrio Mas isso aqui é legal, mano. Como deveria ser as coisas. Eu elaboro as leis, o legislativo. Eu aplico as leis, o judiciário. E eu administro, o executivo. Legislativo são os deputados, o judiciário é o STF. O executivo são os governadores e o presidente, né? É, mas ninguém faz o trabalho direito. É. Fechou, Andrew. Falou, mano. Tamo junto. entre os três Falei, poderes. gente, a teoria é muito bonita. Teoria linda. Prática Várias muito triste. F. Tentativas de golpe saíram do tenentismo. Os primeiros foram os 18 do Forte de Copacabana, depois o Levante Tenentista de São Paulo e no Rio Grande do Sul, em 1924, e a Coluna Prestes, entre 1925 e 1927. Os tenentistas fracassaram no golpe, mas viraram queridinhos das populações urbanas do Brasil, o que deu fogo para o próximo. Revolução de 30. O sacrifício dos tenentistas serviu para alimentar o apoio dos brasileiros a uma nova república, mas isso não foi o mais importante para derrubar os cafeicultores. O que virou o jogo foi a quebra da Bolsa de Nova York em 29, que enterrou o preço do café, que já vinha mal desde 22. Nesse pânico, o presidente paulista Washington Luiz apontou um sucessor paulista, quebrando o acordo que tinha feito com a elite mineira. Resultado: os mineiros fecharam com os gaúchos e indicaram Getúlio Vargas para a presidência. Os dois lados tentaram roubar, mas o Getúlio conseguiu roubar menos e perdeu. A coalizão dos gaúchos, mineiros e paraibanos decidiu não aceitar a derrota e pegaram em armas para sair tomando as capitais do Brasil. Resultado: os generais que estavam no Rio de Janeiro obrigaram Washington Luiz a abdicar para entregar o poder na mão do Getúlio. Loucura isso aqui, tá? Foi praticamente o que o Bolsonaro queria fazer. Só que não fez. Era a época que o Brasil não era passivo, Matheus. Era a época que o Brasil não era tão passivo. Assim, foi um grupo não tão grande de pessoas que fizeram isso. A maior parte da população tava tipo, tô de boa. Mas o Brasil não era tão passivo nessa época. Guerra do Paraguai, Revolução de 30. Oi? Era tudo porra louca. Era. Cobra que fumava o cigarro, né? Inclusive foi na Segunda Guerra Mundial que o nosso grupo lá do exército que foi enviado pra Itália se chamava A Cobra Vai Fumar, alguma coisa assim, tá ligado? Brasileiro é muito bom, cara. Pelo menos na guerra eles conseguem dar um pouco de risada. Não, que isso, não foi só risada não, os caras era porra louca mesmo. Eles iam com tudo pra cima dos alemães, os alemães ficaram assustados, tá ligado? Não, eu falei que pelo menos numa guerra eles conseguiriam dar um pouco de risada, não que era só risada. Tá, entendi. Pelo menos foi melhor que a Primeira Guerra, onde a gente confundiu golfinhos com submarinos, né? Então. Aí é foda. Eles falaram que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Exato. E aí o Brasil entrou na guerra. E eles adotaram esse meme. Da cobra fumando lá. Acho que era o símbolo deles lá, uma cobra fumando também. Golpe das camisas. Depois que o Getúlio subiu ao poder, o povo ganhou coragem para pedir o que realmente precisava: se vestir melhor. Graças às elites antigas e malvadas, eles só tinham acesso a roupas com tecido velho que estragavam muito rápido. Por isso o povo foi para as ruas para tomar o poder, mas a Insider apareceu e vestiu todo mundo com a Tech T-shirt, evitando o golpe. O que importa é que agora Toma a ad aí, gente. você também tem a chance de usar as roupas mais versáteis, mais estilosas e confortáveis que existem. A Insider preparou algumas promoções especiais para garantir que você dê os melhores presentes no Natal e passe um ano novo muito bem vestido. Além disso, a Insider deixou mais um código de desconto exclusivo para o pessoal do Novos Clássicos. É só digitar Clássicos 15 na hora de comprar para garantir 15% de desconto. É a oportunidade de fazer bonito no final do ano, ou dando o presente que todo mundo gostaria de ganhar, ou então sendo o cara mais bem vestido na hora de encontrar com a Mas da Insider, não ironicamente, eu tenho bastante roupa da Insider. Eu acho muito confortável. E realmente, você não sente muito calor nelas, tá ligado? É muito bom. Agora deixa eu pular o ad. Dane-se. Já acabou. família. Não perca essa oportunidade. Revolução Constitucionalista.
Porque é F, tá? Nós paulistas falamos F pra Os essa. paulistas não gostaram nem um pouco do golpe do Getúlio e, já que não foram derrotados militarmente, iam buscar uma revanche. Getúlio colocou o interventor linha dura para amansar os paulistas, o que deu errado, gerou um protesto que escalonou para uma confusão e terminou em morte. Foram 4 mártires que acenderam um fogo revolucionário nos paulistas, que pegaram em armas para defender a Constituição de 1891 e retomar a boa e velha República do Café com Leite. Velha República Café com Leite que não fez nada, só continuou mantendo o país como exportador de café, resultou numa baita de uma crise porque a gente só vendia café e os Estados Unidos não comprava mais por conta da crise de 29. Eles contavam que teriam apoiadores no resto do Brasil, mas isso nunca aconteceu, daí acabaram com o Porto de Santos bloqueado pela Marinha, o que gerou problemas de abastecimento para as tropas e eles foram lentamente acumulando derrotas. Resultado, o contragolpe paulista naufragou. Intentona comunista. Lembra dos tenentes? Muitos deles acabaram entrando na onda do comunismo, e dentre eles o principal líder do movimento, Luiz Carlos Prestes. A figura dele representava a união de ideias revolucionárias, anti-oligarquia, anti-imperialismo e a favor de um Estado forte, o que levou muitos oficiais a se aproximarem do socialismo. Quando Getúlio fez o seu grupo, a ANL, se tornar ilegal em 1935, o Prestes escolheu imediatamente a opção pelo golpe. Financiado diretamente pela Internacional Comunista e assessorado por militares estrangeiros, Prestes autorizou um levante em Natal, Recife e no Rio de Janeiro. O problema é que boa parte do governo já sabia do seu plano, o apoio popular era ínfimo e a quantidade de tropas também era pequena. Natal chegou a ter um governo revolucionário por 3 dias, mas nas outras cidades foi um fracasso total. Inclusive, uma menina de 16 anos foi executada pelo PCB, acusada de traição, crime que eventualmente fez o Prestes ser preso durante o Estado Novo. Golpe do... Caraca, mano, foram carrascos ali, mano. Teve uma coisa comunista que foi meio que uma mentira, uma tentativa de alguém voltar no poder lá? Foi isso? No Brasil? É. Parece que foi isso aí, o Luiz Carlos Prestes queria... o Luiz Carlos Prestes ele não chegou aí no poder, né? Ele só fez o movimento. Não, amigo. Não teve alguma coisa lá que meio que se tornou uma falácia? Que foi o Getúlio Vargas ele tentando assumir o poder de novo depois de alguma coisa, que também era relacionado aos comunistas. Tipo o que o Bolsonaro meio que fez nas eleições dele, trazendo a ideia do tipo, não, se vocês não votarem em mim, vocês vão ser dominados por comunistas, e comunistas isso, aquilo, blá 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 blá, uma coisa meio parecida. Pode ser que ele tenha feito. E acho que vai entrar mais ou menos agora, talvez. Porque Ah, tá. eu acho que vai ser, né? Mas eu não me recordo dessa história. Estado Novo. Depois da última tentativa dos comunistas, Ah, é. E realmente, mó calvo, né, o Tukito? Cê é louco. o clima mudou drasticamente no país. Ao mesmo tempo, o mandato de Getúlio estava acabando e parecia impossível montar uma chapa governista que vencesse. Eis que o gaúcho, junto do alto comando militar brasileiro, teve uma ideia. E se a gente montar uma ditadura? Com a ajuda de uma fraude, o Plano Cohen, Getúlio autorizou Aí, ó. Você previu o próximo golpe. que o exército Era fechasse isso? É, aí, ó. Preparou a falácia da ameaça vermelha aqui, ó. Ah, boa, boa. o Congresso Nacional e baixou uma nova Constituição em 1937, a polaca. Nessa nova ordem política, garantida pelas Forças Armadas, Getúlio era um ditador progressista, não havia oposição nem parlamento, seus rivais foram perseguidos e maltratados de todo jeito. Mas ao mesmo tempo, esse período foi o ápice de suas conquistas e de sua popularidade. Levante integralista. Nessa história de Estado Novo, os integralistas, que estavam animados com a perseguição aos comunistas, acabaram sendo o segundo grupo que mais se deu mal. Não só não tiveram as eleições que eles queriam em 38, mas a AIB, Partido dos Integralistas, se tornou ilegal com a nova Constituição e os seus membros foram afastados do governo. Qual foi a resposta deles? Criaram um plano de tomada do poder que envolvia sequestrar o Getúlio dentro do Palácio Guanabara e exigir Peraí, que o amigo, governo... pausa aí. Tinha Pausa uma aí. imagem chamada Nauê? Tem. Cara, eu acho que pode ser nada a ver, tá? Mas sabe o que isso me lembrou? O quê? Aquela música lá, Ananauê, aia, aê. Ananauê, aia, aê. No bico do beija-flor, tem a flor, tem a flor. Nunca ouvi essa. Cara, é uma música que acho que até faz crítica social. Peraí. Deixa eu só colocar aqui pra te passar o nome que talvez tu ouviu. E eu que não soube te explicar. Maracatu Atômico.
ter escutado uma vez na vida aí, mas de nome assim. Não é a Nanauê, não, é a Namauê. Nossa, mano, a Namauê, esquece, cara. Eu pensei que poderia ter alguma relação. É isso, Beleza. gente, continuemos. Fosse transferido para envolvia sequestrar o Getúlio dentro do Palácio Guanabara e exigir que o governo fosse transferido para o grupo integralista. Resultado: Getúlio e sua filha Alzira trocaram tiro com os golpistas por horas, até que o exército chegou e acabou com a revolta. Depois dessa maluquice, o integralismo foi perseguido e desmantelado no Brasil. Deposição do... Mas hoje em dia ainda tem os integralistas, inclusive essa foto aqui é dos dias atuais. Tem um Não grupo tenho a que... mínima ideia do que eles sejam, viu? Cara, eu também não sei. Eu não tenho muita certeza. Depois dessa maluquice, o integralismo foi perseguido e desmantelado no Brasil. Deposição do... Filho ou filho, tá mais pra filho? Ah, parecia uma mina. Cadê? Parece uma mina, cara. A filha aqui, ó. Que isso, Toquito? Que isso, Toquito? Bem errado tua fala aí, hein, Toquito? Getúlio. Tá na cara Mais que é um uma homem. moça, pô. O integralismo foi perseguido e desmantelado Eu no tô Brasil. errada aqui também, Deposição falando do... assim. Né? Aí, ó. Vocês dois tudo errado, mano. Nós Getúlio. dois tudo errado. Vamos ver, hein? Deposição do Getúlio. Ele envelheceu, hein? Mas, tipo assim, ele envelheceu, mas ganhou cabelo, né? Pelo menos. Na outra foto dele ele tava calvo, mas novo. Não Mais é ele um homem que que... se mata? Segundo o que dizem, na verdade ele foi obrigado a se matar. Por conta dos Mas se maçons matou, né? ali, né? Sim. Então, que bom nada, ou fizeram cara, que horrível. parecer. Fizeram É. parecer, né? Talvez quando a gente morrer, se existir o pós-vida e o pós-vida tiver como a gente saber, a gente pode saber. Subiu com um golpe e caiu com outro, feito pelo exército. Depois dos militares voltarem da Segunda Guerra Mundial, Aqui, ó. A cobra fumando. O símbolo lá da guerra. onde lutaram ao lado dos Estados Unidos pela democracia, Melhor ficou sim. Oi? Melhor símbolo. difícil apoiar a ditadura do Getúlio. Ele mesmo sabia disso e permitiu a criação de partidos e marcou uma eleição para dezembro de 45. Mas o Getúlio não era bobo e queria continuar no poder, sinalizando que ia se candidatar à presidência pelo PTB. Sabendo que ele provavelmente ganharia, os militares Ah, essa foto não é do Getúlio. Eu achei que era o Getúlio. My bad. foram até o palácio e obrigaram ele a assinar sua renúncia de forma oficial e apoiar o Dutra na eleição. Golpe legalista do Marechal Lott. Sim, em 55 teve um golpe, só que legalista. Nesse ano, o ano seguinte à morte do Getúlio, teve uma eleição em que um JK virou presidente e o Jango virou vice. Todo mundo gostava do JK, mas ele ganhou só com 36% dos votos. Cara, JK ferrou o Brasil, mano. Foi 50 anos de endividamento em 5. Pra construir Brasília. Tem um vídeo. Nossa, Tinha que ter algum local pra ficar os corruptos, né? Tem um vídeo muito bom. Deixa eu achar ele aqui. Lê o que tu mandou enquanto isso? Os brasileiros, quando viam uma granada, eles chutavam. Acabava a música e iam pra cima. Caramba, velho. Ah, acabava a munição e eles iam pra cima. Ah, tá. Alô? 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Testado. Eu tinha lido, mas acho que não deu nem pra ouvir, né? Que a internet aqui oscilou. Não escutei. Cara, Tranquilo, mas eu tinha lido você, Toquito. Esse vídeo mostra como foi a criação de Brasília, tá? De verdade verdadeira. De verdade a reunião verdadeira, tá? é 100% com acurácia histórica, tá? Todo mundo sabe que a reunião foi exatamente assim. Vamos lá. Eu pensei numa ideia para a gente apresentar pro Juscelino. Que ideia, menino? Seguinte, a gente tem que sair daqui, para longe. Quando o senhor Contexto. A capital nessa época era Rio de Janeiro. Diz sair, o senhor diz assim, pra dar arejada. Não, Werneck. É a gente realmente se mudar de vez, mudar o governo daqui do Rio para um lugar onde ninguém vai encher o nosso saco. Isso é um sonho. Tem Bahia.
Caraíva, já ouviu falar? É, tem sol, tem mar, tem... Não dá porque a Bahia já tá toda tomada por paulista. Trancoso é uma espécie de filial do Itaim Bibi. Não faz sentido ir pra lá. Se a gente vai, em meia hora a gente começa um panelaço. E de repente o sul. Sul eu gosto. Clima mais ameno, é mais fresco. E tem churrasco, tem chimarrão. Mas precisa ser realmente dentro do Brasil. Não faz sentido da capital em outro país, não dá. Pode estar sendo agora uma... Aí, ó. O Sul já é um país isolado. Na já é outro cabeça país. dos caras, né? É. roubo da minha parte. Mas eu tenho um sítio Araras. Tem uns lotes ali por perto que dá pra comprar. Ali já é secretário, não é verdade? Mas dá pra gente... Eu pensei em Goiás. Goiás é meio fora de mão, não é? Não sabia nem que existia. O que é Goiás? Goiás é um estado, depois de Minas. Nunca ouviu falar, tem Minas Gerais, segue direto, vai parar em Goiás. Ah, tem coisa. Tem. Ah. Sei, mas com todo respeito, eu acho que ninguém vai querer ir para Goiás. Essa que é a ideia, né, secretário? Vamos supor que uma pessoa te roube muito dinheiro. Uhum. Você iria atrás dela? Com toda certeza. Você vai atrás dela em Goiás? Eu jamais iria. Bom, mas se o intuito é esse, vamos logo pra Amazônia. A gente vai lá pro meio do mato e fica lá. Você pirou, Lozeiro. Tu gosta de mosquito, de onça, gosta de índio. Índio, quando quer encher o nosso saco, é pior que gente. Não dá. Goiás é o mais longe que dá pra ir antes de virar mato. Mas e nossas esposas, ministro, nossas companheiras? Não vão querer ir pra lá? Eventualmente, sem elas do lado, com perdão do termo, vamos acabar com prostitutas. Aí o cara pensando que essa não é uma má ideia. Então. Como estaremos sozinhos, a gente vai poder transar com uma prostituta diferente por dia, né? Acabaremos, consequentemente, fazendo muito sexo. Existe um voo direto para Goiás? Existe uma capital? Existe gente em Goiás? Chegou o concreto em Goiás? A gente vai levar tudo isso. Eu pensei em chamar o lugar de Las Vegas brasileira. Não, dá muito na cara. A gente precisa pensar num nome pouco atrativo. Tem que ser uma coisa assim, Carapicuíba, tem que ser Anápolis. Sim, Juscelino. Como é que convenceremos Juscelino dessa ideia maravilhosa? Juscelino, a gente fala pra ele, JK, você não sabe, o Chico Xavier teve um sonho. Diz que esse lugar aqui tem um puta astral maravilhoso. Araçatuba! Araxá já tem. E os comunistas, os comunas de esquerda, como é que a gente vai convencer eles? A gente chama eles pra fazer o projeto. Gênio! Maricá! Aí, ó. E foi assim que surgiu Brasília, a partir de uma reunião dessas. Eu tenho absoluta certeza. Totalmente verídico. Cara, é verídico, é verídico. Pô, vamos levar a capital pra um lugar onde ninguém vá, tá ligado? Quem que vai fazer uma manifestação em Brasília, cara? Quando era no Rio de Janeiro, você conseguia juntar a galera, Quem tem pô. dinheiro pra ir pra Brasília, né? Então, tipo, o Rio, você consegue ir pro Rio, você aproveita umas praias e tal, e depois vai pra Brasília cima. foi fundada quando? Quando Brasília foi fundada? Em 1955, 56, na época do JK mesmo. 1900. Calma, quando Brasília foi fundada? 1960. 60, certo. Então foi no final do mandato do JK. Ai, cara. Mas é isso. JK disse que levaria a capital para um lugar mais seguro, né? Tava em risco de guerra e tudo mais. Mas, né? Sabemos que foi. Porque estaria num lugar longe. Se você roubasse, ninguém ia te seguir. Se as mulheres não fossem, teria que, né? Pagar alguém ali. Ai, cara. Isso. E isso endividou o Brasil pra caramba, tá? Porque foi muita grana pra construir Brasília. E tem uma arquitetura feia. Eu não gosto da arquitetura de Brasília. Nossa, Mas nossa, isso aqui é uma arquitetura muito bem pensada, né? cara. Não sei se é muito bem pensado. Porque, tipo, não tem calçado em Brasília, assim, não é pra pessoa andar. Mas tem uns funcionários que trabalham pro governo que eles não têm condição de comprar um carro. Tipo, pra você chegar nos pontos de ônibus, você tem que passar por uma estradinha de terra, tá ligado? Tipo, que era grama, e de tantas pessoas pisarem lá, virou meio que uma trilhazinha. Virou uma trilhazinha. Pra você chegar no ponto de ônibus, porque não tem calçada pra você andar. Também não tem sombra, né? Porque quase não tem árvore ali perto do Planalto Central. Então é um calor desgraçado, sem ter uma sombra, e você precisa ficar andando lá pra poder chegar pro teu trampo.
É uma cidade feita pra quem tem carro. Mas eles esqueceram de ver que tem as pessoas que vão trabalhar lá e que elas talvez não tenham condição de comprar um carro. Além de ter, eu não sei se é a maior, mas uma das maiores favelas também tá lá em Brasília, né? Aqui tem calçada? Aí tem, mas em Brasília não. Peraí. Somado ao fato que o Jango era visto como extremista de esquerda, abriu margem para alguns oficiais do exército questionarem a legitimidade da eleição e da democracia. O que eles não esperavam era que o general Henrique Lott, ministro da guerra, seria mais rápido. Ele colocou tanques na rua no Rio de Janeiro, destituiu o presidente provisório Carlos Luz e garantiu que o JK ia assumir. O Brasil ia ter democracia, pelo menos por mais 10 anos. Golpe militar de 64. O golpe mais famoso da nossa história. Estava sendo cogitado desde que o Getúlio saiu dessa vida para entrar na história. Depois do JK, o presidente foi o Jânio Quadros, que renunciou e deu espaço para o seu vice assumir, João Goulart. A questão é que os militares e boa parte dos políticos realmente não gostavam dele, acreditando que ele era de esquerda demais e que flertava com comunistas revolucionários. Entre 61 e 63, seu governo passa por múltiplas crises políticas, com vai e vem do parlamentarismo, sua tentativa de impor estado de sítio e até uma revolta de sargentos, para em 64, seus opositores finalmente o deporem. Inicialmente era só para tirar o Jango e convocar novas eleições, mas o Castelo Branco fica mais do que o combinado e depois o Costa e Silva, linha dura, dá um golpe nele e cria a repressão da ditadura, que restringia direitos e perseguia opositores. Cara, é impressionante como teve muito golpe no Brasil, né? Caraca, mano. O século inteiro foi de golpe, praticamente. Tira um, bota outro. Aí pra tirar esse, faz um golpe pra botar outro. Aí faz golpe pra botar outro. E vai seguindo, tá ligado? Absurdo, mano, absurdo. Ela só acaba em 85, depois que os militares cedem à pressão popular e estabelecem a democracia civil que temos até hoje. Araguaia. Vai ele? Durante a ditadura militar, vários grupos de extrema esquerda, como o MR8, VPR e VAR Palmares, fizeram guerrilhas com o objetivo final de dar um golpe e instituir uma ditadura comunista. A mais famosa é a do Araguaia, em que dezenas de universitários e profissionais liberais do PCdoB, alguns treinados na China maoísta, decidiram começar preparos para uma luta armada de camponeses no interior do Tocantins e Pará. Eles acreditavam que seria o começo de uma revolução que se espalharia pelo Brasil inteiro. Resultado, o plano foi descoberto e os 70 guerrilheiros ficaram 2 anos sendo caçados no mato por milhares. Caramba, eram só 70? Nossa, que Não sei o que tá pouquinho. acontecendo, gente, mas voltei e dessa vez não vai cair tanto assim. Eu tava na internet errada. Boa. Tamo na parte que tava rolando uma revolução, uma tentativa de golpe comunista. E eram 70 pessoas Nossa, tentando tanto aplicar golpe. ele. As pessoas não conseguem relaxar e não tentar fazer um golpe a cada 50 anos? 50? A cada 10. Praticamente a cada 10 anos que rolou uma tentativa ou uma completa. Eu também pensei que a Ana só tava quieta. Ai, cara. de soldados. Impeachment do Collor. Ai, presidente Collor, o presidente bonito. Vocês sabiam que o Collor, ele foi eleito porque muitas mulheres votaram nele porque ele era um homem vistoso, bonito, gostava de se exercitar, Sério? articulava bem as Sério? palavras. A eleição do- Sério? A eleição do Collor é engraçada, a eleição do Collor. Ah, é aquele lá que ele foi eleito e que falaram aquela frase lá de tipo, ó, tu pode ser o vice, talvez você só vai ser lembrado se acontecer alguma coisa com o presidente. E aí no final ele foi o presidente e o vice dele foi lembrado porque aconteceu alguma coisa com ele. É quase isso, né? Tipo, quando ele tinha se tornado ali o prefeito de Maceió, aí depois ele foi pra deputado, se não me engano, ou senador. Era isso, né? Que tu falou pra mim, amigo. Foi. Era desse cara, tá, perfeito. Esse cara. Aí ele... eu vou contextualizar aqui pra poder ir pro corte, né? Vai que as outras pessoas não viram o outro. Não sei nem se eu publiquei o que eu falei isso pra você. Não sei nem se foi em live também. Acho que não foi, mas enfim. Mistérios da vida. Mistério da vida. Daí depois... Primeiro que ele se tornou prefeito porque ele comprou o time CSA. Aí ele se tornou presidente do CSA e fez ele ganhar em 1 ano o campeonato regional. Aí ele ganhou popularidade e se tornou prefeito. Depois que ele virou prefeito, ele gastava bastante dinheiro assim pra se mostrar em público, fazer umas passeatas e tal, sabe? Um cara que gostava de se mostrar pros outros. Ele era desse tipo. Não fez muita coisa ali em Maceió. Mas
aproveitou bem. Aí, quando ele virou, acho que senador ou deputado depois de ser prefeito, ele queria alçar novos ares, alcançar novas conquistas, né? E aí ele queria se tornar vice-presidente. Mas aí falaram, pô, assim, o vice-presidente só é lembrado se o presidente ganhar. Se foram os outros presidentes perder, assim, ninguém nem sabe quem que é o vice. Porque é verdade, você mal lembra qual que foi o vice dos outros presidentes aí que perderam eleições recentes. Daí ele falou, não, beleza, então eu vou concorrer à presidência, né? Porque mesmo se o presidente perder, pelo menos a cara dele vai estar lá, ele vai ter participado de um debate ou outro, então as pessoas vão lembrar mais, vai aumentar a popularidade. Só que aí ele foi se candidatar e acabou ganhando, tá ligado? Muito porque ele falava muito bem, eu acho que ele é formado em letras, alguma coisa assim, então ele sabia articular muito bem as palavras. Também é um cara bonito, né? É charmoso, você pode ver aqui que ele é um cara charmoso. E foi nessa época, acho que as mulheres tinham acabado de conseguir o direito de votos também. E votaram porque ele tinha essa beleza, sabe? E historicamente falando... Historicamente não. Tem assim... existe uma tendência no mundo de que pessoas bonitas, elas passam mais confiança, sabe? Do que uma pessoa que ela não agrada tanto os padrões de beleza da época. Aí ele passava essa confiança. É que o povo é muito... Como que eu xingo o povo sem xingar ele? É muito inapto. O povo é muito bobo. O povo é muito bobo. Mas aí o Lula... não vai ter o Lula aqui, então eu vou explicar mais ou menos como é que foi o Lula. O Lula, ele tentou concorrer contra o Collor. Foi em 89, perdeu. Teve depois em 94, que foi o Fernando Henrique Cardoso, o Lula perdeu de novo. Em 98, Lula perdeu mais uma vez. O que tinha em comum nessas três épocas é as vestimentas dele e a maneira como ele aparava a barba, o cabelo e como ele falava, fazia parecer que ele era um... Como é que fala? Um guerrilheiro, assim, super revoltado contra tudo e contra todos, pra meter o louco, tá ligado? E aí fazia parecer que ele era meio que um louco que ia fazer alguma coisa terrível com o Brasil. Mas em 2002 ele mudou completamente. Ele não se vestia mais de qualquer jeito, ele vestia terno. Ele melhorou a maneira como ele falava de uma maneira muito mais cordial, não falava mais com um ímpeto de querer fazer algo com armas e revoluções. Ele falava muito mais tranquilo. Ele aparou a barba, ficou tipo bem bonitinho, cabelinho cortado na régua. Eu tô vendo aqui as fotos dele antigamente, mano. Deixa eu ver se é boa, né? Posso mostrar na tela. Lula em 1994. Deixa eu ver aqui uma foto do Lula. Ele de fato dava a impressão de uma pessoa super radical que ia nas ruas, mano. Eu escrevi Lula antigamente e apareceu, amigo. Antigamente? Boa. Aqui, ó. Olha a maneira como o Lula era, a maneira como ele ficou depois ali, né? Tipo, essa imagem aqui do Lula, ele tá... Você consegue ver uma evolução ali nele, né? Uma barbona assim, cabelão tal, sempre falando alto, querendo fazer uma revolução. E aí depois ele aparece, terno e gravata, barbinha parada, cabelinho mais curto, na régua. Pô, será que no passado o Lula tinha realmente convicções e queria realmente fazer o bem pro país? Ele queria defender ali os trabalhadores, realmente, né? Que foi toda a ideia do Então, Partido dos fazer Trabalhadores. o bem pro país, né? Porque Pô, é assim, triste as pessoas se corromperem. esse cara, Luiz Inácio Lula da Silva, meu caro. Aí É o nosso presidente atual, Toquito. Então, quando teve a criação do Partido dos Trabalhadores pelo Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu, ele foi um cara que lutou em Cuba, né? Ele, se não me engano, ele lutou ou ele estudou... Pô, tem uma foto em do Lula Cuba. criança? Cara, não sei, mano. Pesquisa aí, mano, Lula criança. Criança. Será que esse é o Lula?
É? Aqui, ó, a trajetória do Lula, ex-presidente do Brasil. Tá no UOL, eu confio, né? Acho que é esse. Mas então, quando o Zé Dirceu ele fez ali, ele precisava de alguém que conseguisse trazer as massas, né? Falar com a população, ser popular. E o Lula, ele era um sindicalista já na época, e ele era uma pessoa que conseguia trazer a massa. As pessoas escutavam ele, concordavam com ele. E aí ele chamou pro Partido dos Trabalhadores, o Zé Dirceu chamou o Lula, né? Aí pode ser que antes dele entrar no PT, ele tinha as ideias bem boas, assim, mas com o tempo ele foi corrompendo, né? É que nem eu falei, o poder corrompe. E que nem você complementou, se a pessoa tiver uma mente fraca. Talvez o Lula ele tivesse uma mente fraca e deixou-se Pô, ser é uma corrompida. pena, né? Uma criança tão linda assim, tão com um olhar inocente, corrompida agora. Voltar pro vídeo aqui. Ah, Aí só por uma favor, coisa, quer o falar? Toquito falou, eu não sou tão burro assim. Mas eu seria burra assim, Toquito, relaxa. Por isso que eu falei pra você que era nosso presidente atual, tá? Porque eu teria a capacidade de não saber. Eu me conheço. Bora. Um jovem bonitão de uma dinastia política, o seu governo iniciou com muita esperança, mas ficou extremamente impopular graças ao Plano Collor, o confisco das poupanças. Da noite para o dia, milhões de brasileiros perderam acesso às suas economias e isso destruiu a popularidade do presidente. Logo depois apareceu uma delação. Caraca. A popularidade dele em 1990, 59%, em 92, 14%. Nossa. Por sinal, vejam a história do Collor. A história do Collor é incrível. Tipo assim, toda a trajetória dele, de como ele subiu pra política e de como foi o governo dele até ele sofrer impeachment. É um bagulho surreal de legal de ver, sabe? Então assistam. Do irmão das economias. Assistam ou leiam sobre, né? Tanto faz. Isso destruiu a popularidade do presidente. Logo depois apareceu uma delação do irmão do Collor, abrindo o jogo sobre um esquema de corrupção que envolvia um homem chamado PC Farias. Resultado, Collor sofreu impeachment em 92. Mas por que isso é golpe? O STF absolveu o Collor ainda em 94 e mais uma vez em 2014, nas duas vezes afirmando que não existiam provas o suficiente para comprovar o esquema de corrupção. Ou seja, mais do que qualquer coisa, sua cassação foi uma manobra política, ou um golpe se preferir, para tentar salvar a República Brasileira do colapso. Impeachment da Dilma. Calma. Esse talvez seja o mais difícil de argumentar que foi um golpe, mas mesmo o processo tendo acontecido de forma totalmente legal, muitos apontam inconsistências no contexto desse impeachment. Primeiro, o momento conveniente de colapso econômico e crise de popularidade. Segundo, a justificativa das pedaladas fiscais que se tornaram... Foto boa. Esse capacetinho aqui, a roupa meio... como é que fala? É degradê? Não é degradê, né? Tipo, vai trocando de cor assim. Como é que é? no crime de responsabilidade, mesmo já tendo acontecido em menor escala nos governos Lula e FHC. Somando isso com um clima de pânico entre os políticos por conta da Operação Lava Jato, os discursos ridículos no dia da votação e a compra de votos de deputados nas vésperas, o resultado foi que muitos brasileiros ainda consideram que, mesmo que o impeachment da Dilma tenha sido perfeitamente legal no trâmite, por detrás dos panos ele tem representado um golpe contra o projeto de governo do PT. Tentativa de golpe do Bolsonaro. O mais recente aconteceu em 2022, depois do Jair Bolsonaro perder as eleições presidenciais para o Lula. Ele argumentou que o Lula só ganhou por causa de fraude e de intervenção do judiciário, e por isso deveria ser impedido de tomar posse. Bolsonaro chegou a fazer um documento que decretaria estado de sítio e anularia a eleição, e tentou levantar apoio do chefe das Forças Armadas, falhando com o líder do Exército e da Aeronáutica. Seus apoiadores ainda acamparam em frente a quartéis por meses entre a eleição e a posse de Lula, pedindo que militares intervissem, o que culminou no 8 de janeiro, momento em que invadem os prédios do STF, do Congresso da Presidência e cometem atos de vandalismo. Bolsonaro e os outros acusados ainda não foram condenados pela justiça, mas tudo indica que essa tentativa de golpe vai entrar para a lista daqueles em que os conspiradores são duramente punidos. E aí, qual que foi o melhor, entre aspas, golpe do Brasil? Cara, eu acho que o mais importante de todos esses golpes talvez tenha sido a proclamação da República. Acho que ele é o principal. Apesar do Getúlio Vargas ter feito muitas coisas assim, né, que temos até hoje. Melhor em qual sentido? Cara, boa pergunta, eu não sei melhor em qual sentido. Qual que seria o mais impactante? Qual que foi o mais impactante pro Brasil? Eu acho que nesse sentido que eu quero dizer, cara. O mais impactante pro Brasil, eu acho que foi a proclamação da República. Porque
apesar do golpe da maioridade ter sido o primeiro golpe, por assim dizer, foi um golpe, né? Ter sido o primeiro golpe, foi a partir da proclamação da República que meio que parece que o Brasil nunca conseguiu se estabilizar, né? Que querendo ou não, quando teve o golpe da maioridade aqui, o Dom Pedro II ele ainda governou por muitos e muitas décadas. Mas aí a partir da proclamação da República foi tudo muito conturbado. Que nem a gente viu aqui, tentativa de golpe, atrás de golpe, e aí tinha um outro golpe pra fazer mais um golpe. Então foi tudo muito conturbado, teve todo esse século aqui, cara, o século XX praticamente foi um século perdido pro Brasil, porque a gente não teve avanços significativos em desenvolvimento do país. É uma ou outra coisa que deu certo, mas muita coisa que também deu errado. E eu acredito que a proclamação da República, ela tenha, pela forma como ela foi feita, talvez ela tenha impactado muito o Brasil, sabe? Mas deixa aí nos comentários